Olá, eu sou Rosimelo e esse é o canal Vox e eu vou trazer mais uma dica hoje da nossa série 100 dicas da locução. Olha, eu estou no intervalinho aqui entre uma gravação e outra e já queria fazer essa gravação porque eu sei que vai complementar a minha dica anterior. Se você não acompanhou a dica anterior, eu falei das 3 dificuldades do locutor iniciante ou do locutor que está voltando para o mercado. Hoje eu vou falar das facilidades. Eu sei que quando eu falar das facilidades, vai abrir um universo na sua frente. Eu sou Rosimelo, locutora, e eu ajudo pessoas comuns a fazerem de 3 a 10 mil por mês com locução, mesmo sem ter voz bonita. E quando eu falo isso, tem muito locutor antigo que fala, não é possível. Eu entendo você deve estar desempregado, né? E é super comum na locução a gente encontrar locutores sem trabalho, desesperados e reclamando que não tem oportunidade. Então acompanhe esse vídeo comigo, que de repente sua mente vai mudar totalmente e você já vai conseguir ganhar aí o seu primeiro cachê. Se você não é locutor, não entende nada da profissão e está começando, é aqui no canal Vox que você vai ter tudo o que você precisa para sair do zero na locução e faturar o seu primeiro cachê e ainda escalar excelentes valores, porque sim, o mercado da locução é maravilhoso. E olha, gente, dos últimos anos para cá, só melhorou. E nesse conteúdo de hoje eu quero deixar claro para você. Eu vou falar das 3 maiores facilidades para você trabalhar como locutor e no final do vídeo eu quero dar uma dica de como que você vai trabalhar de forma independente, sem você precisar ser contratado por uma rádio, ter sua carteira assinada, porque ficar na fila de desempregados é muito chato, isso não vai te ajudar. Então vamos lá. Bom, você confere os vídeos anteriores na minha playlist 100 dicas da locução que está aqui na descrição do canal. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva e ative o sininho para receber as notificações a cada vídeo novo que eu postar. Se você acha esse conteúdo importante para você ou para quem você gosta, já dá um curtir e compartilha, porque quanto mais a gente divulga esses conteúdos, mais o YouTube reconhece o meu trabalho e eu continuo trazendo esses conteúdos para você. Você pode também falar diretamente comigo no Instagram, @RosimeloLocutora, a descrição está aqui abaixo, e eu respondo todo mundo e converso com as pessoas, tá? Outra coisa importante, eu quero te convidar para participar da Academia da Locução, que é o meu grupo VIP de conteúdos gratuitos que você encontra no Telegram e no WhatsApp. Vou deixar também a descrição aqui. Inclusive, eu tenho um podcast exclusivo que eu divulgo na Academia da Locução, tá? Tudo isso para ajudar você a viver da locução assim como eu. Há 17 anos eu sou locutora profissional, vivo 100% da minha voz e já tive agência de locutores por 7 anos, onde eu treinava, recrutava e colocava a galera para trabalhar. E o que eu mais aprendi com a locução é como tem oportunidade e como tem gente que não sabe aproveitar. Então fica comigo nesse vídeo, porque hoje eu vou falar das facilidades para você trabalhar na locução. Bom, a primeira facilidade, talvez algumas pessoas vão ficar chateadas com o que eu vou falar, mas eu preciso falar. Tem muito locutor ruim no mercado, mas ruim mesmo. Quando eu falo ruim, gente, é ruim de ruim. Né? Mais ou menos não. Ah, mas tem gente boa? Tem, mas é uma minoria. Então, por que eu estou falando isso? Tem gente que tem tanto medo da concorrência que nem tenta ser locutor. Faça locução. Sabe por quê? Quando eu comecei na locução, eu era muito ruim. Muito ruim. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo ali. E mesmo assim, eu consegui ganhar meu primeiro cachê no primeiro teste de locução, onde eu caí de paraquedas. Só que aí teve uma situação. Eu sabia que eu era ruim e aquele cliente estava desesperado. Como eu fiz a locução, eu comecei a ganhar um trocadinho. Aí eu comecei a estudar. Gente, eu não tinha ideia de quantas coisas eu poderia fazer usando a minha voz. Foi uma coisa que me impressionou tanto. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, antes de eu fazer locução, eu tinha um programa de TV em Curitiba, eu tinha uma empresa, eu trabalhava com audiovisual, com publicidade, e eu gostei tanto da locução que eu larguei tudo e comecei a fazer locução em porta de loja.
que dentro da locução é o trabalho menos bonito, menos elegante, não tem prestígio trabalhar em porta de loja, né? Bobagem. Dinheiro não aceita desaforo. Eu fiz locução em muita portinha de loja, portinha de açougue, da Rede Dia, porta das Casas Bahia, das Pernambucanas, Torra Torra, que é uma loja super popular aqui de São Paulo. Gente, dá dinheiro, isso que é legal. E tem muito locutor ruim, então não tenha medo da concorrência não. Então essa é a maior facilidade. Você pode encontrar 1000 locutores numa fila. Se você peneirar, você vai aproveitar 5. Como que eu sei disso? Porque na minha agência de locutores, eu tinha muita gente cadastrada. E a cada 100 locutores que trabalhavam, eu percebia o seguinte, de 100 locutores, os que eram melhores eram 10 no máximo. O resto não era bom, não. Na verdade, 60% era bem fraquinho. Mas tinha tanto trabalho que até os fraquinhos trabalhavam. E muitas vezes, aquele locutor fraquinho, que não fala muito bem, ele trabalhava mais porque ele não era chato, porque ele não era estrela. E dentro da classe de locução, a gente tem muito locutor que se acha o máximo. Então, isso dá oportunidade para quem está começando. Porque às vezes o cara é bom, mas ele é tão chato que o cliente prefere nem contratar. Acontece isso, tá, gente? Acontece isso sim. E depois também tem uma situação assim, existem locutores que são bons, isso também tem, e não querem trabalhar por qualquer cachê, e aí é a oportunidade de quem está começando, tá? Mas eu gosto sempre de falar, não trabalhe de graça, porque tem muita gente que acha assim, eu vou trabalhar de graça, só trabalhe de graça, se valer muito a pena. Por exemplo, eu já fiz muita demonstração para cliente, vou lá, faço 1 hora de demonstração e vou embora. Hoje eu já não faço mais isso, mas eu fazia. Aí é diferente. Ou, se você quer trabalhar numa rádio, faz um estágio não remunerado por um período para você aprender. Aí tudo bem. Agora, ficar trabalhando de graça, como eu vejo muita gente fazer, eu não acho interessante, porque daí não tem sentido. Você vai acabar desanimando, tá? Fique atento. E também não faça off por R$10, não, porque isso é exploração. Mas todo mundo faz, todo mundo que convive com você. Vem para o outro lado, que aqui onde eu estou, isso não acontece, tá? Então é isso. Primeira facilidade, tem muito locutor despreparado, que fala errado, que não sabe se comportar, então isso vai te ajudar muito. Segunda facilidade para quem está começando, o mercado é gigante, mas quando eu falo gigante é com G maiúsculo. Olha que interessante, quando eu comecei a fazer a locução, e eu falei aqui que eu fiz portinha de loja, minha primeira locução foi na Porta das Pernambucanas de Carapicuíba. Para quem é de São Paulo sabe que é super periferia, super humilde, e depois eu fui escalando. Só que depois, gente, como eu falei, eu fui estudando, fui melhorando, e eu acabei me especializando em locução de varejo. E sabe onde eu mais ganhei dinheiro? Vendendo eletroeletrônicos. Todas as grandes marcas que você conhece de eletroeletrônicos já me contrataram para fazer locução. LG, Samsung, Asus, Mondial, Britânia, Philips, LG, repeti LG, não é que eu trabalhei tanto para LG e para Samsung, gente, mas o fato é, todas essas marcas me contratavam e eu viajava o Brasil todo só fazendo locução para vender eletroeletrônicos. Só que com o tempo eu fui descobrindo que isso aqui é só uma fatiazinha. Só que nessa fatiazinha, que é um nicho super específico, eu fiz a minha empresa, eu faturei muito, eu cheguei a faturar mais de R$80 mil por mês fazendo locução. E eu só posso falar isso porque eu tenho nota fiscal para provar, porque, de verdade, se a gente fala um negócio desse, ninguém acredita. Além de eu trabalhar, eu empregava uma turma que vivia da minha locução, gente. Isso me trouxe muito orgulho de saber que é um mercado tão próspero. Então, quando eu vejo alguém sem trabalho, eu entendo que aquela pessoa não sabe do que está falando e está tudo bem. É porque eu vi a locução por um outro lado. Além de eu trabalhar, eu contratava. Então, quando eu contratava, eu conhecia o contratante e eu conhecia o locutor. Então, eu percebia as dificuldades. Então, eu quero deixar claro para você que o mercado é gigante. Nós temos 6 mercados extremamente fortes e cada mercado desse tem pelo menos
10 nichos para você atuar. Eu falei que eu trabalhava com eletroeletrônicos, né? E eu estou no nicho do varejo. O varejo é só um dos mercados gigantes da locução. O primeiro é rádio, o segundo é televisão, o terceiro é a publicidade, o quarto mercado, eventos, o quinto mercado é o varejo e o sexto mercado é a internet. Cada um desses mercados tem pelo menos 10 nichos para você trabalhar. Eu era do varejo, eu era dos hipermercados e eu era do subnicho de eletrônicos. Faz as contas. Você tem pelo menos 60 possibilidades de trabalho com a locução. E por que eu falo tanto do varejo? Porque é a maneira mais fácil de você ganhar o seu primeiro cachê. Então, se você tem preconceito da portinha da loja, da portinha do açougue, saiba que eu já fiz e isso nunca foi um problema para mim. E eu sempre ganhei bem, tá, gente? Sempre ganhei bem. Porque eu era melhor? Talvez. Mas o mais importante é que eu ia e fazia o meu melhor. Isso fez a diferença. Então, essa é uma grande facilidade, o mercado é gigante. Terceira facilidade que o locutor vai ter de começar é muito rápido para você ganhar o seu primeiro cachê. Imagina que você está na tua casa, sem um centavo no bolso agora e precisa sustentar a sua família. E você vai em qualquer cidade do Brasil. Nós temos 5.700 cidades no Brasil. Toda cidade tem um comércio, tem uma feira. Se você rodar no comércio, bater no açougue e falar assim, posso fazer locução o dia todo e no final do dia o senhor me dá 2 quilos de carne? Gente, quanto está 1 quilo de carne? Está caríssimo. Você faz a sua locução e sai com um saco de carne. Você está sem comida na tua casa, você vai no mercado e fala assim, escuta, eu posso fazer locução aqui no sábado e você me dá uma compra? Gente, é muito fácil ganhar dinheiro. Isso que eu gosto da locução, você não fica sem trabalho, você não passa fome, você não passa apuro. É um mercado muito rápido de você ganhar o seu primeiro cachê, tá? Quanto é o cachê de um locutor de... Vamos pegar a portinha de loja, que é mais simples. Eu não vou falar de OP de 10, 15 reais, porque eu sou contra, eu acho isso uma exploração. E recomendo que você nunca faça, porque a hora que não tiver ninguém se submetendo a esse tipo de cachê, o cliente vai acordar e vai começar a pagar mais, tá? Mas se você for numa portinha de loja, pode ser açougue, que é o mais simples. Eu falo mais simples, gente, mas tem açougue super chique, tá? 100 reais, se você for ruim e estiver começando, é uma diária de 6 horas na locução, tá? Se você for mais ou menos, 200. Se você for melhor, de 300 para cima. É assim que funciona. Então, os cachês são bons e você tem a opção de trabalhar de domingo a domingo. Olha que bacana. Imagina que você pegue uma loja para trabalhar de domingo a domingo e você faça um cachê equilibrado ali para você ter trabalho todo dia. Você sustenta a sua família. Então, essa é uma das grandes facilidades da locução. Então, eu já falei de 3, né? Primeira, tem muita gente ruim. Segundo, o mercado é gigante. Terceiro, é muito fácil ganhar o primeiro cachê. Agora, como eu disse no começo do vídeo, tem uma coisa importante que eu quero falar nesse vídeo para você. Hoje, nós temos uma facilidade que há poucos anos atrás não tinha, porque funcionava assim, para você entender o mercado empresarial. Se você não tivesse nota fiscal, era difícil você trabalhar na porta da loja. Se você trabalhasse muito tempo sem nota fiscal, o empresário poderia ter problemas. Então, muitas empresas nem queriam. Não tinha opção se você não tivesse empresa. E abrir empresa ainda é muito caro. Porém, hoje nós temos o recurso do MEI, que é o Registro de Microempreendedor e Profissional Autônomo. Você entra no site do governo, de graça você já tem um CNPJ. Só que no passado, as empresas tinham medo de pegar MEI, porque podia dar vínculo trabalhista. Hoje já não é assim. O MEI, ele está mais independente, você pode prestar a sua nota e tira todo o vínculo da empresa que está te contratando e você consegue trabalhar para várias empresas de forma legalizada. Gente, antigamente, quando você ia fazer um cadastro, por exemplo, para trabalhar numa rede de hipermercados, eu, que sou cadastrada nas maiores redes do Brasil, que é Extra e Carrefour, eu chegava a demorar um mês para ver se meu cadastro era aprovado. Para fazer um cadastro nessas marcas grandes, LG, Samsung, Vivo, dependendo, eles não aceitam. Por exemplo, quando eu trabalhei em 2007, eu fazia muito evento para Vivo.
Eu coordenava uma equipe em São Paulo só de eventos de locução para a Vivo. E o diretor da Vivo, ele falou para mim, eu queria te contratar direto para você fazer pela Vivo. Você tem CNPJ? Eu falei, tem. Tem quantos anos tua empresa? Na época, a minha empresa, eu não lembro quanto tempo tinha, ele falou assim, não, se não tiver 5 anos, é porque assim, quando eu vim para São Paulo, eu tive que abrir uma empresa aqui. Naquela época, em 2005, eles não aceitavam nota fiscal de outro estado. Aí o diretor da Vivo falou assim para mim, ó, não posso te contratar pela Vivo, porque a sua empresa tem que ter no mínimo 5 anos. E olha que curioso, existe uma estatística no Brasil que as empresas morrem antes de completar 5 anos. Então, as empresas grandes não queriam contratar empresas que não tivessem no mínimo 5 anos. Então, imagina como era difícil alguém prestar serviço de locução. Então, na época, eu não pude trabalhar para a Vivo. Então, para você entender, hoje, com o MEI, você tem facilidade de trabalhar para um monte de gente, de forma regulamentada, regularizada, de forma autônoma, sem depender de registro em carteira, sem depender de complicação que antigamente existia, tá? Então, essa dica eu quero passar para você. Se você não é locutor, saiba que o mercado é ótimo, e se você já é locutor e está sem trabalho, começa a se atualizar comigo através da Academia da Locução, no Instagram e aqui no YouTube, que eu vou te colocar tudo que está acontecendo agora e como está fácil para você começar. Até porque, gente, depois dessa explosão da internet, nós abrimos aí uma série de possibilidades de trabalho que não tinha antes da pandemia. Isso é muito bom para nós, locutores e comunicadores. Gente, obrigada pela sua companhia até esse vídeo. Deixa abaixo nos comentários se você gostou do conteúdo, se ele foi útil para você, ou sobre o que você gostaria que eu falasse. Eu estou fazendo a sequência de 100 dicas de locução, e se você tiver algo específico, deixa aqui, que eu escuto tudo que vocês falam, eu leio tudo que vocês escrevem para que eu possa trazer o melhor conteúdo possível. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!